Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Ele está respondendo a Nicodemos. Quando Nicodemos faz a pergunta, né? Será que pode o homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí ele fala que quem não nascer da água quem nasce da água da água, da carne é carne, do espírito. E quem não nascer do espírito não pode ver o reino de Deus. Aí ele solta uma parada aqui no verso 8 que é interessante, que ele diz assim: olha, o vento, o ruach, ele sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está afirmando a Nicodemos que teve interesse em descobrir quem era esse Jesus que estava fazendo tantos sinais e maravilhas. E diga-se de passagem, isso não está literalmente escrito na Bíblia, mas na história, quem assistiu ali, inclusive, aquele The Chosen, né? Nicodemos, ele era meio que uma espécie de, talvez ali libertador, né? Ele estava orando ali por Maria no começo. Vocês lembram desse episódio, se alguém assistiu, que ele vai tentar fazer, aliás, o exorcismo, né, dos demônios de Maria e tal. E ele não consegue. Quando ele encontra Maria na rua, bem, aí bate mais a curiosidade ainda de saber quem é esse Jesus. Aí ele vai, marca uma conversa ali, né? E é exatamente o que acontece aqui. Só que Nicodemos está fazendo perguntas a Jesus pela perspectiva daquilo que ele conhecia da lei. E Cristo, é interessante que Cristo é a lei encarnada, né? Ele é a palavra encarnada. Então, ele confunde mais ainda a cabeça de Nicodemos fazendo algumas inferências, né? Ele declarando ali algumas verdades, né? Ninguém pode saber o que é o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, se quem é da carne é carne, enfim. E o vento sopra onde quer. Dá um bug ali na cabeça de Nicodemos, e Nicodemos começa. Só que a pessoa de Jesus, como é que eu posso dizer assim, incomodou positivamente a vida de Nicodemos, de maneira que ele ficou muito interessado em Jesus. Um fariseu, né, da alta escala, um nome altamente conceituado no Sinédrio, e aquele cara ali ficou impactado com a vida de Cristo. A verdade é essa, que ele saiu no meio da noite para ninguém ver ele, para poder conversar ali com Jesus. Mas o que eu quero comentar é a respeito dessa palavra que Jesus fala: olha, o vento sopra onde quer. Para poder entender as coisas do Espírito, ou seja, para poder entender sobre Jesus, Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para Nicodemos, para poder saber sobre mim, sobre o reino que eu prego, sobre a realidade divina que eu falo, em primeiro lugar, tem que nascer de novo. Você precisa ser como uma pessoa que é como o vento, que não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas você apenas ouve o barulho da voz e obedece. Porque é assim os que são nascidos do Espírito. E baseado nessa relação que Jesus fala do vento, que escuta um barulho, que não sabe para onde vai, para onde vem, ou seja,
O vento, ele tem autonomia, tem vontade própria, tem desejo próprio, né? Ouvir muitas vezes o coração, a voz do Espírito não é uma coisa tão clara. A gente tem vários meios de ouvir a voz do Senhor, né? E assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então, para começar o nosso papo, o que eu queria começar dizendo, eu afirmei isso quando eu estive na Trindade falando sobre paternidade, que para a gente entender a dinâmica, as coisas do Espírito, a pessoa do Espírito, a gente precisa nascer de novo. Não adianta a gente querer entender com a nossa mente racional, não adianta a gente querer, de alguma forma, conjecturar ou tentar explicar ou até entrar em debate se a gente não tiver nascido de novo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é do novo nascimento. E a primeira coisa que eu pergunto aqui para você é essa: você tem consciência do seu novo nascimento? Você crê de fato que você nasceu de novo? A sua vida, ela se tornou diferente do ponto de vista de visão de mundo, da percepção de como as coisas funcionam, da maneira de como se enxerga a vida. Quando você teve um contato com Jesus, ou se ainda assim você continuou com os mesmos desejos, as mesmas vontades, com a mesma visão de mundo. Isso é muito importante, irmãos, para a gente, digamos assim, ter uma compreensão dessa ideia de ser guiados pelo Espírito, né? Então, é necessário nascer de novo, tá? Então, nós precisamos hoje, e eu acho que a igreja mais do que nunca precisa começar a fazer orações como essa. Jesus, será que eu nasci de novo? Será que de fato eu recebi o teu Espírito? E se eu recebi o teu Espírito, por que a minha vida não muda? Por que as coisas não acontecem, não fluem? Porque uma coisa é certa, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, certo? E aí a gente vai ter vários textos na Bíblia que vai dizer que o Espírito Santo é aquele que sonda o mais íntimo do coração do Pai e revela isso a nós. E revela isso a nós. Então, foi através do Espírito Santo que Jesus nasceu. Foi através do Espírito Santo que Jesus foi cheio de sabedoria, de conhecimento, de graça. Foi através do Espírito Santo que ele foi guiado ao deserto. Foi através do Espírito Santo que Jesus, ele sabia o que estava acontecendo na vida das pessoas enquanto homem ia andando pela terra. Vocês vão lembrar de mim, vocês devem lembrar, tem textos que dizem assim: sabendo o pensamento deles. Vocês lembram de textos como esse, assim, que diz assim, que Jesus, sabendo o pensamento deles, o que estava na mente deles, o que se passava na mente deles. Irmãos, eu queria deixar algo para você, não sei se isso vai escandalizar você, mas deixa eu te dizer algo. Jesus, ele era Deus enquanto homem, mas ele não sabia de tudo. Porque era o Espírito que revelava a ele aquilo que ele precisava saber. Porque você acredita que Jesus, ele muitas vezes se retirava para orar? Era apenas para poder cumprir um protocolo? Porque o fato de se retirar só para orar, se fosse apenas para dar o exemplo, aí eu fico imaginando Jesus com essa mentalidade. Não, ó, eu preciso dar o exemplo, né? Eu não preciso orar. Então, eu vou me retirar para um lugar para orar. Algum deles ali vai ver que eu estou indo, e depois eles vão escrever, isso vai ficar registrado. Vocês conseguem imaginar isso assim? Eu acredito piamente que Jesus, ele foi orar porque ele precisava orar. A Bíblia diz, em Hebreus, que ele chorou e ele sofreu. E por conta do que ele sofreu, do quanto ele clamou para vencer a morte, veja, ele clamou para vencer o perigo da morte.
por conta disso ele se tornou o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus foi o cara que, enquanto esteve na terra, disse Filipenses que ele não usurpou o fato de ser Deus, mas se colocou diante dos homens como um servo. Se esvaziou de si mesmo, não usurpou o fato de ser Deus. Lembra desse texto? Filipenses capítulo 2. Eu vou citar alguns textos aqui, eu não vou parar para ler todos, porque eu tenho pouco tempo, tá certo? Então, ele, literalmente, foi guiado pelo Espírito em todas as circunstâncias. Teve situações de Jesus em que Jesus dizia assim, olha, eu só posso falar aquilo que eu ouço o Pai falar. Eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Vocês lembram desse texto também? Dá um joinha aí, se todo mundo lembra desse texto. Então, o Novo Testamento revela, a vida de Jesus revela, em que tudo o que ele fez movido pelo Espírito Santo. Então, a vida de Jesus é o nosso maior exemplo. Beleza? Então, se a gente, poxa, o que é ser movido pelo Espírito? Vai analisar a vida de Jesus, velho. A gente tem uma gama de textos bíblicos aqui para falar a respeito da vida de Jesus. Mas a questão é, Jesus, ele viveu pela terra, ele morreu, ele ressuscitou pelo Espírito, ele ascendeu aos céus pelo Espírito, e um dia ele enviou seu Espírito, conforme está escrito lá em Atos 2, que desceu sobre o povo que estava dentro lá do cenáculo, né? E línguas como repartidas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e falaram novas línguas, e cada um das nações ouvir na sua própria língua aquilo que eles falavam em línguas. Algo miraculoso do Espírito aconteceu. E a partir daquele momento inicia-se ali, de fato, a igreja. E a gente lê no livro de Atos, e Atos ele tem uma perspectiva histórica, né? É um livro histórico, é um livro de aplicação histórica, então a gente analisa ali os feitos do Espírito na vida da igreja do primeiro século. A primeira igreja dos apóstolos. E a gente percebe que o Espírito ali se moveu poderosamente com sinais, milagres, maravilhas, transladou Filipe de uma cidade para outra. Paulo estava indo para um lugar, aí depois o anjo, o Espírito impediu, né? E avisou a Paulo, num sonho, ó, vai para Macedônia. Não vai para, acho que era Ásia agora, eu não lembro, acho que era Ásia. E aí vai para Macedônia. E aí ele disse assim, não, porque eu estava indo para algum lugar e de repente eu fui impedido pelo Espírito. Vocês lembram desse texto? Então a gente percebe na Nova Aliança que o Espírito, ele tinha a autoridade na vida de Paulo. Paulo era um homem de autoridade? Era, mas Paulo era um cara submisso ao Espírito. Paulo não dava um passo sem o Espírito. E mesmo que ele desse, se fosse pelo caminho contrário, o Espírito volta. Teve um outro texto em Coríntios, que Paulo está lá pregando para o povo. E o povo só está lá, né, falando mal de Paulo e escarnecendo da palavra de Deus. Aí Paulo diz, ó, vamos embora. Estou livre do sangue de vocês. Vocês são muito rebeldes e tal. Aí, em um sonho, Jesus fala com Paulo. Paulo, por meio do Espírito, né? Paulo, permanece aí que tem gente para me resgatar ainda. Tem gente aí que vai ser ganho, né? E aí foi o líder da sinagoga lá, foi ganho e tal. Vocês lembram desse texto também? Então, assim, a gente percebe que na Nova Aliança, no Novo Testamento, tem essas características aí. Tem essas características aí do ser guiado pelo Espírito Santo. Beleza? Mas o que eu quero focar hoje é exatamente em nós e os cuidados que nós devemos ter em ouvir a voz do Senhor, porque só é guiado quem ouve e obedece. Amém? Só é guiado, de fato, quem obedece essa voz. Se você ouve e não obedece, você não é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, mas a gente é falho, mas a gente é limitado.
É verdade. Somos falhos e somos limitados. Só que isso não é uma limitação para nós, muito pelo contrário. Isso é matéria-prima para o Espírito para fazer a vontade dele em nós. 2 Coríntios, capítulo 10, vai dizer assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque Paulo vai orar, diz assim, ó, Deus me livra desse mal, espinho na carne. Aí Jesus disse para Paulo, olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, enquanto Paulo, ele se permitia viver na sua fraqueza, ele experimentava o poder de Deus nessa fraqueza. Então, se a sua fraqueza é ser falho, ilimitado, isso não é um problema para Deus, muito pelo contrário, isso é a matéria-prima que ele precisa para fazer você cumprir aquilo que ele quer que ele cumpra, que ele quer que você cumpra. E digo mais, se tornar aquilo que você precisa se tornar. Faz sentido para você? Tudo ok até aí? Tá compreensível, gente? Fala aí, em nome de Jesus, se tiver alguma coisa que não esteja entendendo, que eu repita aqui, tá bom? Então, nós precisamos entender o seguinte, as nossas lutas, as nossas limitações, as nossas falhas, o fato de eu ser pecador, limitado, isso não é um problema para Deus, muito pelo contrário. Isso é a matéria-prima que Deus quer para fazer a gente aquilo que ele quer. A gente só precisa dizer assim, Jesus, eis-me aqui. Talvez obedecer à voz de Deus, meu irmão, vai ser num momento de dificuldade do tipo, cara, eu tô com dificuldade de dizer não para fulano. Eu tô com dificuldade de me posicionar aqui, porque a posição que eu me tomar, eu vou beneficiar um e vou desfavorecer outro. Eu não queria desfavorecer fulano. É exatamente aí, meus amigos, onde Jesus ele vai trabalhar na minha e na sua vida. Porque se tem algo que a gente aprende com as Escrituras e aprende com Jesus e com o seu reto julgamento, é que nós precisamos ser como o Espírito, imparciais. Diante dos homens, a gente precisa decidir se a gente vai ser guiado pela vontade do homem ou se a gente vai ser guiado pelo Espírito. E eu ouso em dizer aqui, meus amigos, ser guiado pelo Espírito é uma batalha, porque 99% das vezes a gente vai estar querendo ser guiado pela voz das nossas emoções, pela voz dos nossos corações. A gente vai estar querendo ser guiado pelo aquilo que o outro diz e contradiz algo que o Senhor falou conosco, que a gente tem medo de dizer não, medo de tomar uma decisão que vai contrária à decisão do outro, porque a gente não quer criar dificuldades no relacionamento com o outro. É exatamente aí onde a gente vai aprender a ser guiado pelo Espírito. Amém? Eu quero ir para outro texto agora. Abram aí, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 vai dizer o seguinte, a partir do verso 7. O contexto desse texto é o seguinte. Vocês sabem que o livro de Hebreus, ele é a graça explicando a lei. Ele é um texto que fala a respeito da supremacia de Cristo, a respeito daquilo que foi dado como aliança para Moisés lá atrás. E é exatamente desse ponto aqui de sacerdócio que está falando, tá? Nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6, o autor de Hebreus ele vai estar falando da supremacia de Jesus em relação a Moisés. E a distinção em que o autor fala, porque a gente não sabe dizer se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi qualquer outra pessoa que escreveu o texto aqui de Hebreus. E para a gente saber é relevante, importa até saber que é a palavra de Deus. Mas, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, vai falar
da supremacia de Jesus como sumo sacerdote em relação ao sacerdócio que Moisés executou. Ele é superior, não é uma comparação de pior ou melhor, é uma comparação de superioridade. O sacerdócio de Moisés foi maravilhoso, só que o de Jesus é superior, beleza? E o de Moisés, diz o texto, o seguinte: Moisés, o verso 1, diz o seguinte, a partir da primeira vírgula, da segunda vírgula em diante. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem o constituiu? Aquele não é uma coisa, é alguém. Então, quem constituiu foi Deus, o Pai, beleza? Moisés foi constituído por Deus como aquele que guiaria o povo através do sacerdócio. E aí, na parte seguinte ele diz, como também Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Perceba, Cristo foi fiel ao que o constituiu. E Moisés foi fiel à casa de Deus. E casa não é espaço, tá? É gente mesmo, é aquele povo que estava sendo conduzido ali no Egito. E na parte 5, no verso 5 diz assim, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. O que haveria de ser anunciada? A vida de Jesus. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Enquanto Moisés foi fiel como servo à casa, Cristo foi fiel como filho na casa. Percebe a diferença? É uma comparação positiva, não é uma comparação negativa, é só de superioridade. Por que eu estou dando essa introdução? Para poder entender o restante. É porque o autor de Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Moisés foi maravilhoso, mas chegou agora o sacerdócio de Cristo, que tomou o lugar, assumiu o lugar do de Moisés. No capítulo 1 de Hebreus vai dizer que Deus falou aos nossos pais, ou seja, ao povo do Antigo Testamento, através dos seus servos, os profetas. Mas hoje, na Nova Aliança, Novo Testamento, ele falou e fala por meio de quem? Do Filho. Então, se a gente escutava a voz do Senhor através de um mediador chamado profeta, agora não é mais o ofício profético, o detentor da voz, mas é aquele que é filho de Deus. Faz sentido? Eu não estou querendo dizer aqui que não existam mais profetas. Existem profetas. Não como os profetas lá de trás, mas existe característica dos profetas da Nova Aliança. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje não é exclusivamente um profeta que detém a voz. Naquela época, profeta, sacerdote e rei vinha à presença de Deus, beleza? Sobre aquela pessoa. E o sacerdote, ele era o oráculo. Ele era aquele que ouvia o coração de Deus e comunicava ao povo. E aqui o autor está dizendo, olha, não é mais como Moisés, tá? Não é mais o ofício profético, agora é através do Filho. Então, a pessoa que é filha de Deus é essa que escuta a voz do Filho, porque ele está falando por meio do Filho. Então, se alguém se diz profeta, mas não nasceu de novo, esse não fala a partir do Filho. Então, tem muita gente na igreja andando em orfandade, mas se agarrando no dom que tem. Ah, porque eu sou profeta. Ah, porque eu sou apóstolo. Ah, porque eu sou pastor, eu sou evangelista. Eu sou mestre. Massa. Amém. Mas se não nascer de novo, meu amigo, você não ouve a voz do Filho. Precisamos ouvir a voz do Filho para ser guiados pelo Espírito. João 8,14 vai dizer, todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus.
E a palavra filho ali é filho maduro. Sabe o que é o filho maduro na nova aliança? É aquele que é semelhante a Jesus, que anda e o Pai fala do céu: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O filho maduro é aquele que diz que a voz diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Aquele que é filho maduro é aquele que, quando abre a boca para falar, ele some e o pai aparece. É aquele que, quando abre a boca para falar, as pessoas dizem: olha, esse aqui não fala que nem os fariseus, não. Esse aqui fala como quem tem autoridade. O filho maduro é aquele que, quando anda no espírito, quando ele chega diante de um demônio, o demônio ele precisa ir embora. Por quê? Porque a presença de Deus chegou ali. Todas as vezes que Jesus chegava num lugar, ou na maioria das vezes, e ele se deparava com um demônio, você lembra do que os demônios sempre diziam? Já viesse nos atormentar, ó Filho de Deus. Por que, irmãos? Jesus era maduro? Porque ele tinha a imagem e semelhança de Deus. Vocês lembram que no Monte da Transfiguração, quando o corpo de Jesus fica glorificado, e ele está glorificado desde sempre porque ele é perfeito, mas ali apenas ficou evidente a sua natureza gloriosa, revela a sua natureza de divino ali, de homem divino. Quando você recebe o Espírito, essa glória ela entra dentro de você. E conforme a sua carnalidade vai dando lugar à presença de Deus, à natureza do Espírito, e você vai mudando a sua natureza, que é o que acontece em Romanos 12:2, metanoia. Mudança de mente não é apenas uma mudança do ponto de vista intelectual, mas é literalmente uma mudança de natureza. É você receber a natureza de Deus dentro de você e ela ganhar espaço dentro de você. A palavra metanoia é a mesma palavra para transfigurado, metamorfo, a mesma. Então, se parecer transfigurado é a mesma coisa de mudar a mentalidade, ou seja, é receber a natureza divina e caminhar nessa nova natureza. É ir permitindo que a natureza gloriosa ela vá dissipando a natureza pecaminosa dentro de nós e vai ganhando espaço. Faz sentido para você isso, irmão? Eu não sei se você crê nisso, mas está na palavra. Eu não sei se você consegue, tipo, cara, isso é muito louco, mas é uma realidade, é Bíblia. Você pode ir lá pesquisar a palavra metanoia e a palavra transfigurado. É a mesma palavra no original. Transfigurado, metamorfo. É a mesma palavra. Mesma palavra. Então, quando a gente anda em espírito, guiado pelo espírito, é porque a gente já aprendeu a calar a voz da nossa natureza humana, carnal, as nossas emoções, as nossas vontades. E a gente submete à voz do Espírito, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente sinta medo, mesmo que a gente sinta receio, a gente confia na voz do Espírito. Mas você pode dizer, isso aí é muito difícil, é muito complicado. É verdade, não é fácil não. Mas deixa eu te dizer, a partir do momento em que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, só existe uma coisa a se fazer: fazer a vontade de Deus. Se eu estou sendo objetivo aqui com vocês, é porque eu estou sendo ensinado pelo Espírito dessa forma. Por quê? Porque Jesus não é medíocre. Imagina Jesus, gente, na moral, vamos pensar. A Bíblia é para a gente pensar, amém? Vamos pensar. Imagina quando Jesus estava falando ali com os judeus. E quem não come do meu corpo, e quem não bebe do meu sangue. Não, perdão, essa parte não, João 8, que ele começa a falar de pai, de filho. Aí os judeus ali começam a dizer, não, mas nós não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão, a gente não é escravo de ninguém. Vocês lembram desse texto? Onde ele diz assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36.
No final daquela conversa, os fariseus queriam apedrejar Jesus. Queria jogar Jesus de um penhasco. Vocês lembram disso? Imagina Jesus saindo daquele lugar e indo orar ao Pai, dizendo: tá vendo, Pai? Eles não me aceitam. Eles não gostam de mim. Eles queriam me jogar do penhasco agora. Ô, Pai, o que é que eu faço, Pai? Vocês conseguem imaginar Jesus assim? Vocês conseguem imaginar Jesus com essas questões? Agora, teve um dado momento em que Jesus, diante da sua morte, Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali foi, talvez, a maior evidência da humanidade de Cristo ali. E a gente aprende sobre a humanidade de Cristo, né, no Evangelho de Lucas, que tem uma perspectiva mais da humanidade do Messias, né? Mas eu não consigo enxergar Jesus com tais situações, sabe por quê, gente? Porque Jesus, de acordo com João 4, 24, ele dizia: eu tenho uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. João 4, 34. João 4, meu Deus, 34, 34, agora eu não lembro, deixa eu ver aqui. Para não ficar nas minhas palavras aqui. João 4, 34, ele diz assim, ó: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo: gente, enquanto vocês estão preocupados aí com comida, se eu comi, se foi a mulher samaritana que me deu comida, eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai, que é revelar ele à humanidade. É torná-lo conhecido, de acordo com João 17, 3. A vida eterna não é um ambiente, um lugar, ruas de ouro, não. A vida eterna é conhecimento de quem Deus é e aquele a que esse Deus enviou, que é o Filho. A eternidade é conhecimento de uma pessoa. E essa pessoa é o Pai e o Filho. Então, nós precisamos entrar nessa dinâmica, entendeu? De ser guiado pelo Espírito. Na nossa vida cristã tradicional, a gente exalta o fato de que eu fui usado por Deus porque eu dei uma palavra. E a pessoa disse assim: bela palavra. A gente exalta o fato do ser usado, sabe? E amém, glória a Deus, isso é muito bom. Mas eu queria que a gente começasse a pensar da seguinte forma: que ser movido, guiado pelo Espírito, é muito maior do que ser usado. É ouvir aquele que quer falar comigo, que quer revelar os seus segredos para mim, que quer compartilhar da sua aliança comigo. Salmos 24, 14. Aquele que me teme, eu revelo os meus segredos e eu os faço conhecer a minha aliança. Mais poderoso do que ser usado é conhecer aquele que se manifesta através de mim. Amém? Faz sentido isso, irmão? Nós precisamos entrar na dinâmica do ser movidos pelo Espírito. E isso só acontece, irmão, quando a gente ouve, quando eu tenho clareza da voz, quando eu entendo qual é o timbre da voz do Espírito. Anderson, é Ré menor, Ré maior? Não sei. É uma impressão. Às vezes é uma voz audível, às vezes é nas suas emoções, um sentimento. Às vezes é uma palavra na sua mente, uma frase. Ele fala de várias formas. Sim ou não?
Deus fala com vocês assim também. Só que qual é o nosso problema, irmão? É que a gente prefere fazer a nossa vontade, a verdade é essa. A gente é rebelde, a gente tem um coração duro, a gente não se submete à voz do Espírito, por quê? Porque se a gente não sentir paz no coração, não é de Deus. Essa interpretação é errada. A paz de Deus independe de emoções, tá? Perceba, Moisés, quando Jesus disse, olha, vai libertar o povo, e tu vai falar ao povo. Moisés bateu o medo nele, mas vou falar como? Mas eu vou gaguejar e vai dar problema e eles não vão me entender. A ansiedade. Deus fez o quê? Tá bom, espera a ansiedade passar. Não, vai, Moisés, vai. Deu provas miraculosas, vai, Moisés. A insistência de Deus era para mostrar que não dependia da tranquilidade de alma, de emoções, para ele fazer a vontade, ele queria fazer. A Bíblia diz que o fato dele ter colocado Arão para falar fez Deus ficar irado. A Bíblia diz assim, e se irou Deus com Moisés. Vocês lembram desse texto? Deus ficou irado com Moisés porque Moisés ficou ali, ó, insistindo. Então, muitas vezes nós não obedecemos a voz de Deus porque a gente quer se sentir tranquilo, em paz. A paz de Cristo é paz em meio à guerra, irmão. É a consciência abnegada da realidade do Espírito, mesmo que o sangue esteja batendo na canela. Mesmo se as minhas emoções estiverem atordoadas. Talvez você pense assim, cara, complicado isso aí. Mas a gente, muitas vezes, irmão, tá tão carnal, a gente tá tão guiado pelas nossas vontades, que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito. A gente começa a ouvir a voz da nossa alma agoniada, turbulenta, e começa a dizer que é a voz do Espírito. Sabe um exemplo comum que acontece isso? Quando a gente vai escolher alguém para se relacionar. Quando a gente vai conhecer alguém, a gente está afim de se relacionar com alguém, a gente se apaixona, aí a gente começa a dizer que as nossas emoções é Deus falando. E vocês podem perceber ou dizer por experiência própria. Geralmente, quebra a cara. Geralmente, assume um relacionamento, aí dá um zererê, ou a mulher é uma problemática toda ferida, ou o homem é um cara todo ferido e só causa problema na vida da mulher. Quantos testemunhos vocês já ouviram assim? Ah, porque Deus revelou, ah, porque Deus confirmou. 3 meses depois separou. 1 ano depois só vive em pé de guerra. Será que Deus erra, irmão? A verdade é que muitas vezes a gente não está com paciência para ouvir Deus. A gente não tem paciência para esperar ouvir aquilo que Deus quer falar e obedecer. Então, veja o que diz o verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo. Ele está falando no presente, não como disse, como diz. Hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de quem? Do Espírito. Não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e vieram e viram as minhas obras durante 40 anos. Eles foram guiados por quem no deserto durante 40 anos? Por Deus, irmão. E Deus erra, é? 40 anos, se alguns historiadores falam que o percurso do Egito para a Terra Prometida dava em torno de 40 dias de caminhada. Eles demoraram 40 anos. Por isso me indignei, verso 10, contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afastam de mim. Ou, em outras traduções, eles sempre erram no coração. E eles não conheceram os meus
caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, esse texto aqui é uma bomba para nós, uma bomba. Por quê? Porque o autor está dizendo, olha, se vocês ouvirem a voz do Espírito hoje, não endureçam no coração como foi na tentação no deserto, na rebelião, por me pôr à prova. Ou seja, incredulidade, desobediência, rebelião, idolatria. A pergunta é, irmão, vamos ser sinceros, em nome de Jesus. Isso está distante da nossa realidade hoje? Tá, não. A gente é desse mesmo jeito. Deus usa a gente pela misericórdia, usa, mas o que eu estou querendo tirar vocês hoje, o lugar que eu estou querendo colocar vocês hoje é sair do lugar de ser usado, porque Deus, ele me usa mesmo sendo falho, mesmo eu sendo como eu sou. É verdade, mas eu não quero apenas, eu não queria que vocês fossem apenas usados por Deus, porque ser usado até a mula irmão. Eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que essa palavra se cumpra. Eu quero que quando o Espírito Santo falar no meu ouvido, no meu coração, eu não quero endurecer o meu coração, eu não quero ser rebelde. Eu não quero pôr Deus à prova por conta de idolatria, por conta de incredulidade. Não quero, não quero. A realidade aqui, do contexto, é a realidade do deserto. Vocês lembram disso? Realidade do deserto. E o povo no deserto estava sendo conduzido pela voz através de Moisés, porque Moisés não andava só. Eles viram o mar vermelho se abrir. Quem foi que fez o mar vermelho se abrir, irmão? Foi o Ruach. Foi o vento. Foi o Espírito. Eles viram a coluna de a nuvem durante o dia, a coluna de nuvem durante a noite. E ainda assim, não obedeceram. Eles se tornaram pessoas incrédulas, sabe por quê? Por conta da idolatria do coração. Eles passaram 430 anos escravos no Egito. O que a gente escuta no deserto é murmuração. Eles dizendo que preferiam ter morrido no deserto, preferiam voltar para o deserto e comer as comidas, ou voltar para o Egito e comer as delícias do Egito, do que comer a comida de Deus. O pão que Deus desceu do céu, que Deus jogou do céu, né? E esses textos aqui do deserto, levando em consideração esse contexto do livro de Hebreus, para mim ele é muito forte porque fala muito da nossa realidade, sabe? Nós precisamos, de verdade, começar a orar o Espírito Santo, me revela onde há rebelião no meu coração, me revela onde há idolatria, me revela onde eu estou te pondo à prova, me revela onde eu estou sendo incrédulo à tua voz. Deixa eu ver se eu acho um comentário que eu fiz aqui. Me diz aí, eu tenho quanto tempo ainda mais? Quer dizer, eu já ultrapassei já, né? Até. Mas tem 5 minutinhos ainda, pode fazer 5 minutos. Amém. Beleza, eu vou tentar ser rápido aqui, em nome de Jesus. Deixa eu me lembrar aqui onde foi que eu coloquei. Lá em Números, não precisa abrir, tá? Não precisa abrir. Lá em Números 14:34, vai dizer que o povo passou 40 anos no deserto por conta do pecado deles. Deus estava conduzindo o seu povo, conduzindo o povo no seu, não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com o coração deles. Porque o deserto, irmão, foi o período que Deus escolheu para colocar o coração deles à prova,
para poder eles identificarem o problema do coração deles. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 10, vai dizer que eles não conheceram os caminhos de Deus, porque erraram no coração, eles foram guiados pelo coração deles. Deus fez questão de guiar eles pelo coração deles, para que eles descobrissem a mazela que tinha no coração deles, as próprias vontades deles, eles se arrependessem. Mas não houve arrependimento, muito pelo contrário, houve discussão, reclamação. E muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, porque a gente está errando no coração, porque Deus está te guiando através do teu coração, e tu estás achando ruim, eu estou achando ruim, porque Ele não quer fazer a minha vontade, porque como é que Deus faz um negócio desse, isso não é justo, e a gente está reclamando do jeito de Deus operar na nossa vida. E Deus está querendo arrancar, irmão, a incredulidade. Em Êxodo 16, 1 a 4, 12 a 15, Deuteronômio 8, Deus prova o povo através do sinal miraculoso das cordonizes. E aí o povo começa a dizer, o que é isso que está caindo? O que é que está acontecendo? E Deus está fazendo isso para que o povo, mesmo sem entender, ele fosse lá e comesse. Porque ver, receber e participar de sinais que acontecem na nossa vida, no nosso coração, através dos nossos olhos. O objetivo disso é tocar os nossos corações com credulidade. Mas muitas vezes a gente não está nem aí. A gente não entende nada. A gente só reclama. Irmão, sabe qual é a coisa mais séria? A gente participar de uma igreja profética e está acontecendo um mover e você está maravilhoso ali, está achando que está acontecendo e Deus está te aprovando, mas na verdade Ele não está te aprovando, Ele está te reprovando, porque o fato de conduzir o povo pelo deserto não significava que ele estava sendo aprovado, mas estava sendo reprovado porque eles estavam sendo provados no seu coração para que houvesse arrependimento. E muitas vezes a gente está assim, irmão, andando, caminhando na igreja, participando do mover e acreditando que está aprovado porque estamos vendo milagres, cordonizes caindo, água saindo da rocha, mas na verdade Deus ele está com raiva, irado com o nosso pecado, insistente, e a gente não se arrepende. Faz sentido? Deus é amor, amém? Mas o pai que ama o filho corrige também. O pai que ama o filho corrige. Então, se você se vê como um filho hoje, você precisa começar a quebrantar o seu coração diante do Senhor e permitir que Ele toque nas áreas que você não gosta que Ele toque. Ser guiados pelo Espírito Santo passa por fazer e obedecer a voz do Senhor em situações desagradáveis. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser guiados pelo Espírito. Amém? E a gente precisa nascer de novo. A gente precisa ouvir a voz e obedecer. Moisés precisou ser aquela pessoa que falaria com o povo, porque quando o povo ouviu Deus falando no Monte Sinai, ele disse, olha, Moisés, fala tu conosco, porque se Deus falar com a gente vai morrer. A maior dificuldade que a gente tem em ouvir Deus é porque quando Deus fala de verdade conosco, alguma coisa em nós, irmão, precisa ficar para trás. E a partir dessa perspectiva de medo de ouvir Deus por conta das nossas próprias vontades, dos nossos próprios caprichos, a gente caminha na vida de igreja incrédulo, rebelde, tentando a Deus, porque a gente abraçou a palavra de Deus como santa palavra de Deus, mas a gente não é obediente e submisso ao Espírito. Por isso que eu disse, para mim obedecer de fato a palavra, eu preciso nascer de novo, porque a palavra fala por meio de quem? Do Espírito.
E sem o Espírito é impossível compreender as Escrituras. E através do novo nascimento, me tornando filho, um filho maduro, que eu vou ouvir a voz do Pai, e eu vou amadurecendo enquanto eu obedeço, para que eu possa ganhar autoridade e, a partir daí, ser um filho, de fato, guiado pelo Espírito de Deus. Mas existe, irmão, graça a nosso favor. Por quê? Porque Jesus não voltou ainda, irmão. A gente tem a graça de Deus ao nosso favor. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Não para que a gente permaneça no pecado. Sabe aquela vida de desobediência? E, eu sou falho, Deus me entende. Mas enquanto o raio não cai na nossa cabeça, está tudo certo. A gente precisa andar em obediência, não para ser salvo, porque eu não preciso obedecer para ser salvo. Quem me salvou foi Cristo, eu apenas aceito a salvação e pronto. A minha caminhada de obediência é por si só uma caminhada de gratidão a tudo aquilo que ele fez por mim. Amém? Eu sou grato, por isso obedeço. Eu sou salvo, por isso obedeço. Eu sou salvo, por isso eu amo Jesus e me submeto. Eu sou salvo, por isso eu me submeto, mesmo que eu não entenda. Eu sou salvo e obedeço mesmo na dor, mesmo com medo, porque ele me salvou. Isso não depende de mim, não depende da minha força, da minha capacidade. Eu sou falho, amém, glória a Deus pela sua falha. Ele só precisa da sua falha para fazer a vontade dele e o poder dele se aperfeiçoar na minha e na sua vida. Amém? Eu espero que eu tenha compartilhado aí, alcançado os corações através do Espírito. No nome de Jesus, obrigado aí pela oportunidade. E é isso.